Gente, bom dia. Quero dar as boas-vindas a vocês para esse segundo módulo dessa pós-graduação, em que vamos discutir relações de gênero. Meu nome é Isis Moraes e eu gostaria, nesse primeiro momento, de apresentar um pouco para vocês a disciplina e me apresentar também. Eu sou graduada em Serviço Social pela Universidade de Brasília. Eu trabalho como assistente social no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios há 9 anos e eu tenho mestrado e doutorado na antropologia social e uma especialização em segurança pública e direitos humanos. Em toda a minha carreira, em todo o meu caminho acadêmico e profissional, eu tenho trabalhado com esse grande tema essa grande área, melhor dizendo, das relações de gênero. Eu trabalhei na graduação durante minha iniciação científica com violência doméstica contra mulheres e como é que os hospitais, os profissionais da saúde trabalhavam com essa questão. Isso ainda era antes da implementação da Lei Maria da Penha. Durante o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa com jovens universitárias entre 18 e 25 anos sobre o que elas pensavam sobre o tema da infertilidade feminina e masculina. E me debrucei então sobre, ainda na área da saúde, esse era o meu interesse principal à época, sobre como é que o feminino se aproximava do tema da deficiência no momento em que uma ideia de infertilidade ou infecundidade, melhor dizendo, aparecia como um projeto. O que eu quero dizer como projeto? Quando elas projetavam, quando elas recortavam, paravam um pouco no tempo para pensar sobre a sua vida futura, não eram mulheres que tinham nenhum diagnóstico de infertilidade, eram jovens universitárias que paravam para pensar um pouquinho sobre como seria a vida delas caso fossem diagnosticadas com esse nome, infertilidade, ou seja, caso não conseguissem ter filhos. E isso para elas seria uma experiência de profunda dor, de profundo sofrimento. E eu fiz uma análise, então, de como é que as políticas públicas de saúde poderiam lidar melhor com o tema da infertilidade, da infecundidade de mulheres, conhecendo a perspectiva delas no feminino sobre isso e como é que a gente pensava culturalmente, ou como a gente pensa culturalmente, o papel de mulheres nessa sociedade. Já durante o mestrado, eu comecei em 2005, eu trabalhei ainda com a política de saúde, então meu encontro tem sido sempre, minhas pesquisas têm se dedicado sempre ao encontro entre as relações sociais mais amplas e o Estado na construção de políticas públicas. Eu analisei como é que as políticas de saúde estavam sendo construídas para pessoas transexuais, como eram as demandas de pessoas transexuais diante de uma possibilidade de construção do processo transexualizador que estava em pauta naquele momento. Então, entre 2005 e 2008, eu analisei como é que as políticas de saúde estavam sendo construídas para transexuais, o que é que isso tinha de relação com essa área mais ampla das relações de gênero, discutir um pouco a patologização e a despatologização das transexualidades. Falei um pouco sobre a experiência de grupo dessas pessoas, como é que elas se relacionavam identitariamente com outros grupos das siglas LGBT, que hoje já mudaram um pouquinho, a gente já tem o LGBTI, são lésbicas, bissexuais, gays, desculpa, LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e intersexo. São a composição de questões políticas que estão colocadas na mesma sigla, mas que não necessariamente conversam. Então, eu analisei um pouquinho isso também, como é que a política de saúde deveria ou poderia lidar melhor com esses conflitos identitários, com esses conflitos políticos. Durante o doutorado, eu já trabalhava no Ministério Público e decidi então fazer um pouquinho de um retorno ao meu tema inicial, que é a violência doméstica contra mulheres. E analisei quais foram as mudanças institucionais, pensando em instituição como um pensamento ou como um arranjo de
ideias, de propostas que nós usamos no cotidiano para tomarmos decisões, para pensarmos sobre a vida, para articularmos sobre aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente quer. Então, quais foram as mudanças institucionais do Ministério Público depois da Lei Maria da Penha? Eu fiz uma discussão sobre como promotores e promotoras de justiça encaravam o tema da violência doméstica contra mulheres, como é que as relações de gênero adentraram no Ministério Público, o que que isso mudou, então, falar sobre relações de gênero mudou no Ministério Público, o que que isso implicou, por exemplo, a construção de cursos, a construção de peças processuais, de formas de atuação dentro de audiência, quais eram os problemas que essas promotoras e promotores de justiça identificavam. Também analisei como é que profissionais dos setores de análise psicossocial, ou seja, assistentes sociais e psicólogas, trabalhavam com esse tema. Então, eu pesquisei quais eram os conflitos entre dois campos de conhecimento, ou, desculpe, três campos de conhecimento, o serviço social, a psicologia e o direito, diante desse diálogo sobre violência doméstica contra mulheres. Então, esses foram os três temas maiores da minha carreira acadêmica, e agora, durante a minha especialização, estou terminando, eu tenho analisado quais são as discussões feministas sobre segurança pública e como é que essas discussões feministas se entrelaçam com outras discussões sobre classe social, raça e deficiência. Então, eu tenho pesquisado quais são as perspectivas das teóricas e dos teóricos que se debruçam sobre temas feministas, ou seja, da igualdade entre homens e mulheres aqui no Brasil, quando o tema é a segurança pública. Essa é a minha mais nova empreitada acadêmica, mas que também se relaciona com toda essa carreira, com todo esse caminhar teórico-metodológico. É a partir dessas questões, a partir dessa minha inserção profissional e a partir dessa minha carreira acadêmica, que eu gostaria de conversar com vocês sobre relações de gênero, essa grande área multidisciplinar, essa grande área que tem discutido como pensar as relações de gênero, ou seja, os atributos colocados ao masculino e ao feminino, distantes do sexo, ou falar sobre uma desnaturalização do gênero, falar sobre as construções sociais, é uma palavra muito em voga. O que significa, então, falar sobre construção social de gênero? O que significa falar sobre relações de gênero? O que significa falar sobre a novidade que está na mídia, que é ideologia de gênero? Então, vamos fazer uma crítica a esse termo, a esse conceito. Vamos discutir também a evolução dos direitos das mulheres no Brasil. Vamos discutir um pouco sobre os movimentos feministas no mundo e no Brasil, que são intrinsecamente relacionados, não tem como separar movimentos feministas da evolução dos direitos das mulheres. Vamos discutir também masculinidades, porque falar de gênero não é falar de mulheres, é falar sobre relação. Gênero é uma categoria relacional, como vocês verão ao longo desse curso. E também vamos falar um pouco sobre as experiências identitárias transexuais e travestis, ou seja, falar sobre transexualidades e travestilidades. É um curso amplo, eu espero que vocês aproveitem. Temos alguns materiais teóricos, ou seja, alguns artigos para vocês lerem. Separei também algumas notícias para que vocês tenham uma perspectiva mais contemporânea de como é que esse debate tem surgido na mídia. Separei vídeos complementares para que vocês possam ver o que tem sido produzido nas mídias alternativas sobre esse tema, documentários, discussões, entrevistas, para que vocês se debrucem um pouco mais sobre esse tema de uma forma mais qualificada. Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês se encantem por esse tema que tem me encantado nos últimos muitos anos aí de carreira. Espero que vocês possam discutir comigo de uma forma genuína, que a gente possa engrandecer esse debate juntos. E eu espero também que
que essa disciplina fundamente vocês para pensarem o tema central da pós-graduação de vocês, que é o atendimento às mulheres em situação de violência. Um beijo, até a próxima aula.